Olá, Vanessa, como é que você tá? Vamos tentar fazer isso daí funcionar, tá? Esses puxadores. Lembrando que isso daí é uma parte bem avançada mesmo, então fique despreocupada, tá? Se der errado agora aqui também, e se você fez a mesma coisa que eu vou fazer agora aí amanhã a gente então faz essa validação, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu mudar de tela aqui. Vamos lá. Ahn, Primeiramente, né? Deixa eu me tirar aqui. Pronto. Bom, o primeiro passo aqui que eu faço normalmente é criar um atributo, tá? Eu já venho aqui em sistema, atributos, atributos de entidade, tá? Normalmente eu gosto de duplicar esse cara aqui, ó, o A, porque esse A aqui é o que define o tamanho do canto L. E o canto L ele usa esse atributo de entidade. E normalmente isso daqui já está configurado. Aí, ao invés de eu criar um do zero, eu prefiro realmente pegar um desse aqui que já está pronto, tá? Deixa eu só carregar aqui, porque é a primeira vez que a gente entra aqui nessa tela de atributos, ele realmente ele acaba atrasando um pouquinho, demorando o primeiro carregamento. Mas nos próximos, se eu não fechar o Promob, aí ele já fica correto, tá? Deixa ele pegar aí rapidinho. Acho que foi. Carregou. Beleza, normalmente então eu duplico aqui, tá? Esse medida A. E aqui eu coloco o tamanho do puxador, ou a altura do puxador. No caso aqui, como vamos ter largura e altura, mas por hora eu vou fazer da altura. Altura, puxador, usinado. E aqui no ID eu coloco Alt, Push, ou ao contrário também, Use. Altura, puxador, usinado. Aí eu copio essas informações aqui, defino o valor o melhor dar mesmo, altura, puxador, usinado. E aí o valor padrão eu coloco aqui, sei lá, nem lembro mais as medidas que era que estava ali. Coloco o valor padrão de 100, mínimo, se não me engano, era 70 que eu tinha colocado, máximo 1000. Deixa assim. E aqui eu não mexo mais nada. Só copiar aqui para não perder. Vou colocar aqui. Pronto. E atualizo. E aí não volto mais para essa porta aqui, tá? Show. Deixa eu dar um Ctrl Shift L aqui. Legal. E aí o que é que eu faço então, né? Pulinho do gato. Já que eu quero fazer uma porta com esse tipo de puxador, eu simplesmente venho aqui e duplico também a porta, né? No caso, o modelo formato dessa porta, né? Venho aqui, inferiores, normalmente já duplico a reta, tá? Porque ela já é a primeira, então é a mais fácil ali, coloco aqui reta, ou então simplesmente puxador usinado, enfim. Os nomes a gente define, tá? Reta usinada, aqui também eu colocaria use e sairia modificando os IDs para ficar um negócio mais organizado. Esse puxador que eu posso tirar, né? Já que vamos ser um puxador com a usinagem. E aqui é o perigo, tá? Isso daqui é extremamente importante a gente se atentar. Porque a gente tem que duplicar esse painel e nos atentarmos se o ID painel porta underline 17 realmente ele foi criado. Porque senão a gente vai acabar renomeando e editando um painel porta principal. Normalmente eu entro aqui e verifico o desenho para ver, ó, painel porta 17, ok. E olho de cá também, ó, painel porta. Ótimo, realmente duplicou. Ou seja, o que eu fizer aqui não vai alterar o painel porta principal. Então, só já daqui a gente já ganhamos o nosso momento aqui. Painel porta, botar aqui usinado. Posso melhorar aqui também, colocar um use. Vou deixar esse 10 aí. E já vou atualizando, tá? Aqui, nesses painéis de porta, eu gosto já sempre de atualizar. E até ainda vindo aqui, reindexando a biblioteca. Que é para confirmar realmente que eu dupliquei essa peça e que ela está realmente validada pelo sistema.
Aí sim, agora sim eu posso copiar aqui, volto aqui para minha primeira, reta puxador usinado, e muda esse cara aqui agora. Lembrando, sempre coloca os IDs certinho, né, para você se localizar e já entender que aqui é o painel usinado. Não deixa números soltos não, porque senão mais atrapalha no final das contas. Pronto, temos nosso painel então aqui que vai receber a usinagem. E aí, como eu tinha te falado em áudio, né, tem uma usinagem aqui, já padrão no Promob, que a gente vai usá-la. São as usinagens avulsas. Porém, vou pegar esse cara aqui, eu vou recortar ele. Inclusive nós aqui, ó, já até temos aqui, ó, as que eu fiz para as portas, né? Mas no seu caso, como você não tem, tá zerado aí, normalmente eu tiro daquela pasta ali. Já te mostro por que eu tiro dessa pasta. Porque dentro dessa pasta aqui, ó, tem um atributo de profundidade da usinagem avulsa, tá? Que pega em todo mundo, ou seja, isso aqui, independente do valor que eu coloque aqui no desenho, que eu já vou te mostrar, ela sempre vai ser 15. E não é isso que eu quero. Eu quero conseguir editar isso daqui normalmente. Então, eu não quero um atributo influenciando no meu corte. Tá. Aqui não mexe em nada, tá? Você realmente agora aqui só vai mexer no ID e no nome. Vou colocar aqui avulsa, reta, porta. Bota assim. Recorte retangular. Eu posso botar aqui simplesmente usinagem, porta, passagem. Qualquer nome, tá? Para que você realmente consiga identificar isso daqui. Porque isso daqui ele não vai ser alçado, tá? Então, não se preocupe. Então, pode colocar qualquer nome que isso daqui não vai sair em lugar nenhum. A não ser, claro, que você quisesse que isso aqui só saísse, né? Como não é o nosso caso. Então, vamos lá. O segredinho tá aqui, ó. O primeiro segredo. Tiver em desenho. E clica aqui, ó. Em furar. Eu não lembro quanto é a nossa espessura lá, tá? Eu vou marcar aqui como 6. Quanto é que a gente usinando aquele puxador. Mas vou colocar aqui o valor de 6. Pode ser 7, 10, enfim. É você que vai definir. Coloca 10, vai. Tem um pouquinho mais de profundidade. E aí eu vou copiar esse cara aqui agora. Vou no meu painel usinado e agora sim, o segundo segredo e último, eu tenho que colocar essa usinagem agregada aqui, tá? Colo o ID dela, da minha usinagem, e vou chamar realmente de usinagem. Segredo bônus, isso daqui vai ficar como constante, tá? Ou padrão, se você quiser selecionar, vamos deixar como padrão, e eu vou ocultar o desenho. Por quê? Eu quero ocultar a geometria, né? Que é isso aqui. E eu só quero a propriedade dela de furar. Por isso eu oculto esse desenho aqui. Deixa eu ver se realmente está gravando isso aqui. Está gravando. Vou ter que voltar de novo aqui. Tá. E agora que eu posiciono, baseado no que realmente eu preciso. Vamos lá. Lembrando que a gente fez um atributo de entidade também, tá? Mas por enquanto eu vou colocar PW menos 100. Aqui eu vou colocar pelo centro. A altura dela, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo. Aqui eu vou colocar PD menos 100. Só para a gente identificar como essa geometria está se comportando aqui, tá? Vou deixar ela assim mesmo aqui para ver aonde ela realmente está usinando, tá? E se realmente está usinando. Vamos lá. Lembrando que eu nem testei nada aqui antes, tá? Então, se vai dar certo assim de vez, eu já não sei. Vamos aqui em... Antes de testar na porta, que ainda não troquei os IDs, vamos aqui em montagem, painel porta usinado. Olha lá, nossa porta está sendo usinada aqui. Deixa eu jogar ela aqui no ambiente aqui para ver. Ótimo. O ruim só que não dá para medir aqui. Ah, esse detalhe aqui, depois que a gente resolver essa questão, se ficar feio lá, aí a gente vai ter que fazer também a fita de bordo, o desenho da fita de bordo aqui, tá? Mas primeiro vamos ver se você consegue fazer isso dessa forma aqui, desse puxador. Porém, eu preciso controlar, né? Infelizmente, essa é a dificuldade dessa porta. Eu preciso controlar essa altura. E aí vem
a parte um pouquinho mais chata, mas nada surpreendente. Eu vou só agora substituir essa porta aqui e vou colocar esse modelo aqui, que a gente colocou, reto, puxador usinado. E a gente está vendo que a nossa usinagem está aqui. Ó. Aqui um dos problemas aqui, ó. Quando a gente faz esse tipo de usinagem, a gente tem que criar uma fita de borda aqui também. Porque ele usina, mas acaba que ele não cria nenhuma face, né? Igual o SketchUp, que ele já vai criando, né? É uma pena. Aí acaba que a gente precisa criar uma fita de borda também, do mesmo processo, como a gente fez aqui, porém tem uns outros detalhes que, se precisar realmente ir na nossa porta, a gente faz também. Bom, o primeiro passo agora eu preciso controlar esse puxador aqui. Porém, agora eu preciso entender também quem é aquela minha distância, tá? Por exemplo, essa largura aqui de 100 que eu coloquei. Se eu colocar aqui 500 e colocar aqui 100, ele vai realmente estar na vertical ou ele vai estar na horizontal? Deixa eu só te explicar um pouquinho melhor aqui. No desenho parece que ele vai vir para cá, mais para a esquerda, mas às vezes ele fica realmente só na parte de baixo. Peraí, peguei a ponta errada. Aí, ele ficou na parte de baixo, ou seja, o meu desenho lá, eu preciso rotacionar ainda essa minha geometria aqui. Logo, então, o meu PD aqui vai ser aquele meu atributo. Na verdade, eu criei um atributo de altura, então eu vou colocar aqui o valor mínimo, né, que é 70, né, que o cliente tinha falado. Aqui em Z, eu vou colocar como PD menos 100, só um exemplo, tá? Ou, desculpa, em Z não. Em Y. PD, cadê você? Só menos 100, que já está no ponto zero. Nada de PD. Vamos deixar assim para fazer um teste. E aqui eu posso simplesmente deixar desse jeito aqui, ou então eu posso deixar como estava antes, menos 100. E aqui eu deixo centralizado. Só para ver se agora ele vai ficar aqui na parte de cima. Isso eu só estou tentando te explicar se fosse, no caso, uma porta inferior, tá? Que eu estou duplicando aqui uma inferior, mas era para eu já ter feito o exemplo, né? Em uma vertical. Vacilei, foi mal. Aí, pronto, é isso aí que eu quero. Recapitulando então, o PD ele está praticamente sendo puxado daqui, né? E o PW está vinculado praticamente, né, na altura. Então agora sim, nós voltamos com o nosso exemplo aqui. Eu não vou colocar aqui menos 100, eu não lembro quanto é as medidas, tá? Então vou puxar um pouquinho mais para cá. A largura a gente não criou atributo, tá? Então a gente vai colocar aqui agora, ao invés de ser PW aqui, nós vamos colocar o valor do nosso atributo, tá? Cadê? Tá no bloco de notas. Aqui eu vou colocar P ponto, porque P ponto que eu quero que ele busque do pai. Você já vai entender. Aqui ele vai ficar assim meio esquisitinho mesmo. Porém, eu preciso vir no principal e adicionar também esse atributo aqui. Eu adiciono o atributo aqui sem o P, sem o sustenido também. E o valor dele não vai ser 100. O valor dele vai ser P ponto. Deixa eu mostrar aqui visível e dinâmico marcado. Por que isso? Porque eu preciso que o projetista edite isso daqui. Ou seja, ele vai buscar do pai. Deixa eu voltar aqui para ver se já é o pai aqui mesmo, só para ter certeza. Se o pai já é esse nível. Sim, o pai já é esse nível aqui. Ótimo. Aí aqui eu não preciso fazer mais nada, tá? Que isso aqui já é padrão. Porém, aqui nos atributos eu preciso colocar de novo esse cara. Do lado da esquerda aqui só o atributo. E aqui um P ponto. Deixo marcado visível e dinâmico. E agora eu vou até minha porta inferior, que é essa aqui.
Aqui novamente eu coloco o valor do atributo. E aqui sim eu deixo o número, que é o padrão que eu botei lá para começar com 100. E agora vamos ver se nessa nossa volta deu certo. Estamos com 100. A esposa está mandando mensagem aqui para mim. E aqui no avançado, vamos olhar aqui onde é que ficou o nosso tamanho do puxador. Cadê? Aqui, altura do puxador usinado. Agora eu vou colocar aqui 100, vou colocar, sei lá, 400. Se bem 400 é o tamanho da porta. 300. Eita, notificação que não dá para tirar. E é dessa forma que a gente faz, Vanessa. Tá vendo? Aqui, no caso do puxador, como não pegou na dobradiça, perceba que a fita de borda aqui ó, já não vai fazer falta para nós aqui. Tá vendo? Só se olhar muito de longe. Ou ainda, o que vai pegar mesmo quando a gente colocar modelos aqui, tá? Vamos pensar aqui. Ó, ainda disfarçou, ó. Se ficar lá assim desse jeito, vai ficar perfeito. Você nem precisa fazer nada, tá? E é assim que a gente faz, tá? Esse tipo de puxador. Lembrando que isso daqui que a gente fez é algo um pouco mais avançado, tá? Porém, é muito útil, tá? Para tudo. E eu deixei lá centralizado pelo meio, então ele vai sempre já ficar centralizado pelo meio, tá? Então é isso, Vanessa. Espero que isso daqui tenha resolvido, mas se ainda assim você fez todo esse passo a passo, deu errado, aí amanhã a gente faz um acesso remoto aí, tá? Que não seja pela tarde, minha esposa mandou alguma mensagem ali, acabou que eu nem reparei o que foi. Mas pela manhã já tentar resolver isso daí, porque ou então à noite, tá? Depende realmente de como tá a sua agenda aí. Mas basicamente esse é o processo que você vai precisar fazer nessas faces. Isso e tem também um outro jeito que é para fazer via DXF. A diferença é que via DXF você vai precisar criar um atributo que pegue direto no DXF. Eu nunca fiz assim, tá? Eu sempre achei dessa forma muito mais difícil de realmente dar certo, porque depende do desenho, depende de redimensionamento paramétrico, e aí é mais complicado. Dessa forma aqui, você vê que eu acho que eu levei o que aqui, sei lá, 15 minutos, por aí mais ou menos, e já meio que já está feito. Porém, claro, tem que ajustar os parâmetros também da largura que eu não coloquei, mas basicamente o processo é o mesmo, tá? E dessa forma tem que dar certo. Mas verifica aí, qualquer coisa pode falar comigo. Estou aqui para te ajudar, tá bom? Um abraço, Vanessa.